A paz do Senhor Jesus. Desafio hoje ter chegado aqui, irmãos, mas pela graça de Deus eu cheguei. E que felicidade é saber que você também chegou. Tenho certeza que o dia a dia traz os seus desafios e você que chega nessa manhã ou talvez nessa tarde ou no finzinho do seu dia para estar junto com a palavra de Deus e conosco aqui, foi vitorioso já, foi vitoriosa na presença do Senhor, porque verdadeiramente eu tenho sido edificada por essas meditações na palavra de Deus e me alegro porque o Senhor me deu mais este dia, mais essa oportunidade e quero seguir firme, porque quando eu leio essa palavra eu me sinto grandemente edificada. Queridos, vamos terminar o capítulo 2 de Lucas, portanto, com a nossa Bíblia na mão e com o nosso coração ligado nos céus, nós estaremos lendo a partir do versículo 39 até o fim. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Terminamos, portanto, Lucas capítulo 2. E a minha pergunta para você, quando nós estamos nos reconectando ou nos conectando com este trabalho de devocional diariamente, seria: quando você lê um texto desse, o que é que te chama a atenção? Qual versículo desse, se você puder passar os seus olhos aí, se lembrar da nossa leitura, te chamou a atenção? Alguma coisa você ficou curioso ou já edificado em lê-lo? Se você alguma coisa te saltou aos olhos, escreve aí no comentário que versículo foi esse. Pois bem, é assim que funciona um devocional. Primeiramente, nós temos, pelo fato de estarmos lendo a Bíblia, nós temos uma visão histórica do que aconteceu. Porque a Bíblia, de maneira geral, é um livro que conta a história. Neste texto de Lucas é o Evangelho de Jesus, portanto, a história da pessoa de Jesus. E aqui a gente está encontrando um pedaço da história de Jesus quando ele tinha o quê? 12 anos. E este exercício da gente se lembrar e recontar a história, eu fui professora de criança também por algum tempo e hoje sou mãe, então é um trabalho que a gente é quase forçado a aprender a fazer. Mas é muito próprio para aqueles que são professores de escola dominical, para aqueles que pregam a palavra de Deus, você exercitar, recontar um texto bíblico. Portanto, se você não tem experiência, não é, exercite. E se tem experiência num processo de pregação, de escola dominical, também pode ter essa oportunidade, se não exercita sempre, de fazê-lo. Então, por exemplo, neste texto, a gente historicamente aprende o quê? Que com 12 anos, Jesus foi a Jerusalém. Né? E quando ele foi a Jerusalém, ao templo, por causa do costume que eles tinham, da festa que ele iria com seu pai, e quando terminou aquele tempo, os pais regressaram para a sua cidade de Nazaré. Veja os detalhes que a gente vai, né, guardando e rebuscando. Com isso a gente vai aprendendo e memorizando. Voltando para Nazaré, procuraram entre os familiares. Aliás, Jesus não estava com eles, né? Era a primeira coisa, que é mais óbvia. Depois eles foram procurando entre os familiares, conhecidos, parentes, e ninguém sabia de Jesus. Então eles voltaram para Jerusalém. E, para surpresa deles, eles voltaram ao templo e encontraram lá o menino.
né, com 12 anos de idade, no meio dos doutores. E alguma coisa fantástica, porque os doutores escutavam ao menino. E ele também interrogava os doutores. Então, algo extraordinário aí, que com certeza alguma dessas coisas pode ter sido aquilo que chamou a sua atenção neste texto, mas, portanto, nós falamos historicamente do assunto. Então, ainda historicamente, houve a pergunta, o diálogo da mãe, que questionou a ele por que ele fez aquilo, e a resposta dele, que também lembrança linda para nós, que ele disse, né? Nos convém, ele disse, não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai, este pai com P maiúsculo aí, ele falando da pessoa de Deus. O interessante no versículo 50 é que diz a Bíblia que eles não compreenderam, portanto, José e Maria, quando Jesus deu essa resposta, a princípio eles não entenderam do que Jesus estava falando naquele momento. Mas então, fica a minha curiosidade aí para saber neste texto todo o que foi que chamou a atenção, e eu vou compartilhar com você o que me chamou a atenção hoje, porque talvez eu lendo este texto amanhã, essa é a beleza da palavra de Deus, não é? O Senhor cada dia fala algo aos nossos corações. E o que me chamou a atenção foram as seguintes palavras, tanto no versículo 40 como no versículo 52. Veja que diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E eu me perguntei, Jesus, o Filho de Deus, como ele pode se fortalecer em espírito? E por que isso? Dizia no versículo 40 ainda, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 52, olha lá, e crescia Jesus em sabedoria, se repetiu esta colocação. E em estatura, essa estatura eu entendo que seja no crescimento físico. E reaparece também a graça de Deus, olha como diz aí, e em graça para com Deus e os homens. E eu vou ligar ainda, fazer um vínculo destes dois versículos com o versículo 51, que diz assim, e desceu com eles e foi para Nazaré, isso era Jesus voltando de volta à sua cidade, e era-lhes sujeito. Então a primeira coisa do meu pensamento neste texto foi encontrar a beleza de como Jesus, sabendo e entendendo já com 12 anos que ele era o Filho de Deus, e isso se torna muito claro pela palavra que ele deu a Maria. Ele disse, você tá achando esquisito que eu esteja aqui porque você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Então, ali Jesus mostra claramente, e a gente lendo, né, vê que está falando de Deus Pai. E ele estando no templo, ele estava falando das coisas que pertencem ao Pai, coisas espirituais, coisas que pertencem ao reino de Deus. Então, Jesus tinha a clareza aos 12 anos de quem ele era, da sua missão, não é isso? Então, essa realidade de que Jesus, em saber que ele era o Deus encarnado, o Filho de Deus com uma missão tão extraordinária, e a palavra de Deus dizer que ele era sujeito aos seus pais, é algo que nós temos que aprender, glória a Jesus. E por que não dizer ensinar aos nossos filhos? Porque não há colocação na Bíblia de grandeza humana, e você vai ver outras palavras de grandeza aqui, que Jesus era uma pessoa que se encontrou sabedoria nele. Veja, a graça de Deus estava sobre ele. Você vê na coisa prática, quando ele estava com os doutores, né, que eles se admiravam da inteligência de Jesus, se admiravam das respostas que Jesus dava. No versículo 52, ele diz que ele crescia em graça para com Deus e para com os homens, ou seja, num certo sentido, Jesus ali, pequenininho, com 12 anos, estava ficando famoso já. A sua presença estava causando impressão nas pessoas que o ouviam, que o viam, que chegavam perto dele. No entanto, isso não mudou o fato de que ele era submisso, ele era sujeito aos seus pais. E eu encontro um precioso aprendizado para nós, que não obstante o que Deus nos possa dar espiritualmente, alguns de nós trabalhamos no ciclo de oração, outros podemos ser usados em profecia para com Deus nos usar no dom da profecia. Outros nós temos muita graça humana com as pessoas, na hospedagem, na cozinha, enfim, outras coisas. Outros são obreiros da palavra, ministros da palavra, e Deus o usa
poderosamente. Ou seja, qualquer que seja o nosso dom ou a nossa participação espiritual, sem dúvida alguma não vai ser nunca igual a de Jesus. Ele era o Filho de Deus. Nós somos humanos. No entanto, ele foi sujeito aos seus pais. Claro que algumas perguntas ele fazia, umas questões, algumas colocações que nós vamos ver no passar da história de Jesus, mas nunca abusou, saiu do lugar, desrespeitou ser filho e ser, como disse neste versículo, sujeito aos seus pais. Então, o último pensamento, este seria o primeiro para nós aprendermos que a posição de autoridade foi, inclusive, nessa semana, né, na escola dominical, a intitulada Motim em Família, nós falamos sobre a autoridade dos pais, a autoridade do ungido de Deus, e tem tudo a ver com isso, né? No sentido de que, não obstante o nosso ser usado por Deus, não muda a posição daquilo que Deus colocou. Deus colocou o pai para ser pai, colocou a mãe para ser mãe, e ele deu na palavra de Deus o guia para essas posições. Ele ungiu pessoas no sentido do Antigo Testamento, ele levantou, no sentido do Novo Testamento, ele chamou para o ministério também, tanto das coisas materiais, os diáconos, como das coisas espirituais, não é? Os pastores, evangelistas e assim por diante. Deu dons espirituais, mas esta realidade não muda a posição que Deus coloca a cada um. Portanto, um pastor, um ungido de Deus, um pai de família, nós devemos sujeitar-nos a cada uma das posições, porque foram dadas por Deus. E eu termino com um pensamento mais interessante para mim. Como é que Jesus se fortalecia em espírito? Este espírito que está escrito aqui é o espírito com E minúsculo, portanto, é o espírito dele que morava, habitava dentro desta caixa chamado corpo humano. Porque o Espírito, o Senhor se fez carne, portanto, Jesus que é Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade, Jesus se encarnou, ele veio habitar num corpo e ele ficou preso no melhor dos sentidos, pela nossa humanidade. Ele se fez homem, ele se fez carne. No entanto, aqui ele diz, como é que pode ser que ele se fortalecia? Eu vou explorar isso aqui, com certeza, não vou fazer nenhuma doutrina disso, mas eu entendo que nós também somos fortalecidos no sentido de exercitar, de viver, de ter consciência da nossa realidade espiritual. Então Jesus aqui já tinha perfeita consciência de que ele era o Filho de Deus, e aqui ele se fortalecia, ele com certeza já orava a Deus, e você veja, a gente com certeza vai caminhar neste evangelho, às vezes que a palavra fala que Jesus orava, que Jesus passava tempo com o Pai, que Jesus se levantava de madrugada para orar, toda esta é uma realidade de exercício no Espírito, fortaleza espiritual. Por quê? Por que ele precisaria? Porque ele estava preso na carne. Ele podia falhar. A Bíblia diz que ele foi homem como nós, mas em nada ele pecou. Mas não era pela potência, porque ele era um Deus aqui. Não, ele foi feito carne, ele podia ter falhado. Não é à toa que Satanás tentou, porque ele podia ter falhado ali com Satanás, como em outro lugar da sua história. No entanto, ele prezou por uma vida, desde a sua infância, com certeza, de estar junto com o Pai, de estar em comunhão com o Pai, ainda que a palavra, porque ele conhecia a palavra viva, ele era a palavra viva, ele era o verbo encarnado, já era de conhecimento pleno dele. Então, não era à toa que aqueles estudiosos, né, da palavra de Deus ficaram bobos com as respostas e as colocações e as interrogações de Jesus, que já ali indiretamente estava para ensinar e questionar aqueles que estavam na liderança espiritual de Israel. Eu termino com as palavras cheio de sabedoria. Quem conhece a palavra, quem vive a palavra, e Jesus era a palavra, é cheio de sabedoria. Amém, irmãos? Graças a Deus que nós estamos fazendo este exercício aqui, porque é este exercício de pensar, de meditar, de olhar para a palavra de Deus que vai trazer mais sabedoria de Deus para as nossas vidas. E a última palavra seria a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A Bíblia diz aqui de Jesus que a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo 52, e ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Eu penso que a graça fala de uma virtude especial. A virtude de Deus estava sobre ele. Amém? E ele era usado por Deus,
Claro, Jesus era especial, diferente de nós. Ele era o próprio Deus, ainda que encarnado, preso na realidade da natureza humana. Mas ele crescia em graça para com Deus, ou seja, ele mantinha mesmo na carne não só a sujeição aos seus pais, mas a contínua oração e vivência e fortalecimento espiritual. E você veja que antes dele começar o ministério, já estamos passando aí um pouquinho para frente, né? Mas ele jejuou, foi uma batalha espiritual. Então a gente vai olhar no Evangelho alguns detalhes que mostram esta necessidade e esta beleza de Jesus. Então, portanto, está desde 12 anos crescendo em graça para com Deus, fazendo o que agrada a Deus, né? E crescendo esta virtude de Deus na vida dele e também em graça para com os homens. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós estamos com intimidade para com Deus, as pessoas verão a virtude de Deus em nossas vidas e trará graça, trará luz. O que é, eu não sei nem explicar, eu estou aqui tentando achar palavras porque é graça. Mas uma coisa eu sei, que mesmo que a gente não tenha a palavra para explicar, nós sentimos. Você já não conheceu alguém que às vezes é tão humilde no falar, né? Não tem tanto estudo, mas quando ela fala, ela tem graça na sua maneira de ser, na sua maneira de falar. Um homem de Deus que você, quando escuta, você sente graça, uma virtude de Deus em sua vida. Que o Senhor possa continuar a fazer esta realidade em nós. E eu sei que é neste exercício de nós estarmos da palavra. Por isso nós fomos neste dia já vitoriosos. E que em nome de Jesus, Deus te dê força para estar sempre, mesmo que você não venha aqui comigo, com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada, você esteja com ele e o Espírito Santo, lendo 1, 2 versículos, um capítulo, não importa. Mas se você estiver comigo, vou ficar feliz, porque eu estarei aqui também pela graça de Deus, porque precisamos dela cada dia. Tenha um bom dia, um feliz dia, e se está me vendo à noite, uma feliz noite em nome de Jesus. Amém.